Shalom, shalom. Agora dá continuidade aqui com a leitura do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 12. É um capítulo grande, então eu dividi em 3 partes. Vamos fazer a leitura, que o Eterno Deus nos ajude. Leia sempre os Evangelhos. Leia Marcos, que é pequeno. Se você diz que é evangélico e não conhece os evangelhos, tem alguma coisa que está errado. Vamos lá. Marcos 12, começando no versículo 28. Aquele pessoal sempre testando o Senhor Jesus, sempre testando. O Senhor Jesus era testado 24 horas ali em Israel, em Jerusalém, quando ele estava aqui, nesse mundo. Ok? Ele era testado 24 horas, porque as pessoas assim, elas gostam de testar os outros, mas quando você vai testar elas te xingam tudo, viu? Ser humano é assim, pode ser crente, gosta de testar os outros, mas quando você vai testar, sai da frente que te jogam pedras. Mas vamos lá, vamos ler o que está acontecendo aqui. Eu ficava ali, testando o Senhor Jesus o tempo todo. Vamos lá. Chegando dos esquibras, eram os escrivãos da Bíblia, ok, gente? Da Bíblia hebraica, que é chamado Velho Testamento, ok? No meio dos cristãos. Tem que explicar tudo direitinho, porque senão vai dizer que a gente não está ensinando direito. No meio de cristão é assim. Eu estou falando do que é atual, ok? É Bíblia judaica, no meio dos cristãos chamado Velho Testamento. Vamos lá. Então os esquibras, eles eram os escritores da Bíblia hebraica, ok? Eu já expliquei. Que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta à pergunta. Então foi assim, o Senhor Jesus já tinha dado uma resposta, ok? Gente, eu não estou falando muito alto aqui, que eu estou numa praça e esse é um horário que o pessoal dorme. E eu esqueci de trazer meu fone de ouvido. Mas, enfim. O Senhor Jesus já tinha dado uma resposta lá. Eles falou que o Senhor Jesus estava certo tudo, mas veio fazer outra pergunta. Era uma pergunta em cima da outra. Então, eles chegaram falando assim. Chegando dos esquibras, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Eles queriam testar para ver se o Criador sabia qual era o principal mandamento. Eles queriam testar. Todas as coisas foram criadas de Jesus junto com o Pai, mas eles queriam testar se o Criador sabia qual era o principal mandamento. Jesus respondeu, o principal e Jesus é amor, é paciência, né? Às vezes o Jesus tinha muita paciência, não é que ele não tinha paciência, às vezes ele precisava dar umas boas respostas para aquele pessoal, mas vamos lá. Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Adonai, Elohim, Yud-Vê-Vá-Vê-Rê, ok? É o único Senhor, é o único Adonai, que nós conhecemos como Deus, ok? Ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O Senhor Jesus não negou que esse é o primeiro mandamento. Inclusive, está na Nova Aliança, é o primeiro mandamento, ok? O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Qual é? Amar a Deus e amar o próximo. Então não adianta dizer que ama. Tem gente que fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus.
mais joga pedra no próximo. Ok? Amar a Deus também é fazer o bem ao próximo. Porque tudo que nós fazemos em nome de Jesus, Ele nos recompensa. Ok? Vamos lá. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que é o único e não há outro além dele. Ok? Que não tem outro Deus. Ok, gente? E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, mas é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhes: você não está longe do reino de Deus. O Senhor Jesus sempre deixava a pessoa saber que ela precisava mais. Ok? Porque quando a pessoa fica arrogante achando que ela não precisa mais nada, aí que é o problema. Então, vendo, aí, o que o Senhor Jesus respondeu? Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta. Parou, ali parou. Parou. Ó, esses 2 mandamentos são os maiores mandamentos da Torá, da Bíblia hebraica, da Bíblia evangélica também, ok? E o Senhor Jesus falou: você não está longe do reino dos céus. Não estou longe. Às vezes o escriba pensou que já estava dentro, né, do reino. Mas ele falou: você não está longe. E aí todo mundo, ó, ficou quietinho. Ficou quietinho. Reino de Deus, reino dos céus. Às vezes usa reino de Deus, às vezes usa reino do céu. Viu, gente? Vamos continuar. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Aqui já mudou, gente. Aqui já mudou. Jesus está ensinando no templo. Perguntou como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi. Aqui já é o Senhor Jesus que está com a espada. Que a palavra é uma espada. Ok? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ok? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele falando, pregando sobre Davi, que no Salmo, o Salmo falou, no salmista falou, o próprio, quem estava falando era Davi, no Salmo. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, mas era o Espírito Santo que usava Davi, ok, gente? E disse o Senhor, a meu Senhor, aqui tem 2 Senhor. Como assim? Tem 2 Senhor. Davi falou, antes de Cristo, Davi falou, disse o Senhor a meu Senhor. 2 Senhor. Tinha o Senhor de Davi e tinha um Senhor acima. Ok? Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Para quem que o Senhor falou? Falou para o Senhor de Davi. Não foi para Davi que ele falou, foi para o Senhor de Davi. Que esse Senhor de Davi tinha outro Senhor, que é o Pai. E esse Senhor de Davi é Jesus. Davi conhecia Jesus. Ok? Vamos continuar aqui, coisa mais linda. E é o Senhor Jesus falando. O próprio Davi chama não, aqui é um comentário que alguém, quando foi escrever, fez, ok, gente? O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi,
E a grande multidão ouvia com prazer. Não, é o próprio Senhor Jesus mesmo falando, não é comentário não. Então, o Senhor Jesus falou assim, chamando ele mesmo, ele é o Cristo, ok? Ele falou, o próprio Davi chama o Cristo de Senhor, de Adonai. Se falar Adonai para os judeus, vai saber muito bem quem é Adonai. E o Senhor Jesus falou assim, o próprio Davi chama o Cristo, o Messias, de Senhor, de Adonai. Então, como ele pode ser filho de Davi? Dava um nó na cabeça das pessoas. Peraí, o Messias tem que ser filho de Davi. E na realidade, na carne era. Né? Mas como que ele é filho de Davi se ele era senhor de Davi? Ok? É isso que ele está dizendo, ok? A multidão ficava prestando atenção no que ele estava falando. E ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os esquibras, aqueles lá que eu falei, os escritores da Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento. Cuidado, que gostam de andar com vestes talares, vestes grandes, ok? E das saudações nas praças, vestes grandes e bonitas, né? E das saudações nas praças, eles queriam que desse atenção para eles, ok? Buscam as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e para justificar faz longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Eles queriam ser cumprimentados, respeitados. Mas se tinha uma viúva rica ali, ia lá fazer a grande oração na casa da viúva rica. Que? Cuidado com os esquibras que gostam de andar de vestalares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras na sinagoga. Na sinagoga eles sentavam na frente. E quando tinha um banquete, uma festa, eles também sentavam nos primeiros lugares. Mas eles devoravam, aqui ó, devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Mas provavelmente a viúva é rica, porque acho que a pobre não devia devorar o quê, se não tinha nada. É que aqui não colocou viúva rica, mas podia colocar. Que casa de viúva pobre não tem o que devorar. Bom, devoram as casas das viúvas e para justificar faz longas orações. Esses sofrerão um juízo muito mais severo. Então cuidado com esses falsos profetas que devoram as viúvas e faz longas orações. Olha aqui, a Bíblia está falando. A Bíblia, ela fala ali daquele povo da época, mas serve para o povo de hoje, serve para a igreja também hoje, ok? Vamos continuar. Sentado diante da caixa de oferta, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Esse capítulo tem vários assuntos, viu, gente? Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, aqui, agora sim veio a viúva pobre. Então, aquela viúva que eles devoravam era rica. Tinha que colocar a viúva rica. Vindo uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Acho que seria um quadrante, talvez 25 centavos, gente. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhe digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais que todos os ofertantes. Ok? Aqui só coloca uma verdade, mas no original, as Bíblias antigas têm verdade, em verdade vos digo. Mas como eles estão diminuindo as escritas da Bíblia, só colocou em verdade. Mas na antiga, em verdade vos digo. Porque é 2 vezes, para ficar bem registrado na mente das pessoas, ok? Que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Então tinha gente ali que dava 5.000, 10.000, e a viúva pobre deu, vamos supor que seja 25 centavos. Ok? Porque todos eles deram daquilo que eles sobravam.
Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então, vamos supor que naquele dia, aquela viúva tinha saído na rua para pedir uma esmola. E alguém deu aquela moedinha para ela. Ela foi lá no templo e colocou a moedinha. Ok? E a moedinha dela valeu mais do que quem deu 5.000, 10.000. Ok? Valeu mais. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos ensina. As pessoas perdem tanto tempo atrás de ocultistas na internet, em vez de ler o Evangelho. Aí tá todo mundo aí. Por que aconteceu aquilo com fulano, com cicrano? Porque nós estamos num período aí, gente, que alguém que tinha muitos seguidores crentes, aconteceu uma tragédia lá, não vou entrar em detalhes. E agora muitas coisas veio à tona. Por que as pessoas, em vez de ficar perdendo horas e horas vendo aqueles vídeos de 2, 3 horas, por que não vai ler o Evangelho? Senhor, nos ajuda a ler o Evangelho sempre. Eu agradeço a Deus por me ajudar a ler. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Ok? Pode pegar e ler na sua casa. Mas se você não tem tempo de ler, pelo menos escuta os vídeos. Tem no YouTube também, Bíblia Diária Helena. E tem no Facebook. No Facebook tem a página Bíblia Diária Helena e tem o perfil que é Helena Frases. Ok? Acho que é Helena Viana Frases. Eu tenho 2 sobrenomes, então às vezes eu uso um, às vezes eu uso o outro. Helena Viana Frases, perfil de Facebook. Ok? Ficam todos na Shalom, a ter qualquer hora. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.